A academia dali é frequentada por dois clãs de países rivais, onde seus líderes têm um romance proibido. O anime começa com mais uma briga entre os clãs comandada por Juliet Persia, líder dos White Cats, e Romeo Inuzuka, líder da Black Dog. E galera, a gente tá quase chegando aos 100 mil inscritos, então bora dar aquela força pro canal e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo, pra bater a meta de 7.507 likes. E agora bora lá. Quando eles decidem se enfrentar, Scott, um dos White Cats, pede pra lutar no lugar de Persia, dizendo que a protegeria com a sua vida. Inuzuka então o enfrenta furioso, mas Persia intervém, dizendo que não precisava da proteção de ninguém, mas ele diz que não conseguiria enfrentar uma garota, deixando Persia ofendida. Quando a monitora dos White Cats aparece dando um fim na luta e cada um volta para os seus dormitórios, que ficam em lados opostos. Inuzuka lembra que desde quando eram bem pequenos, ele e Persia já eram rivais, mas desde aquela época ele já amava ela em segredo, tomando sempre cuidado para não a machucar nas brigas, mas como eram rivais não sabia como confessar seus sentimentos, ficando enciumado que Scott disse a ela tudo o que ele sempre quis dizer. Ele então decide ir até Persia para finalmente se declarar, porém ao chegar lá, ele perde a coragem ao perceber que ela estava com raiva dele, quando outros membros do clã aparecem com algumas crianças da Black Dog que tinham pichado a porta deles, para provarem para todos que eles eram fortes. Um cara joga uma das crianças no chão de forma violenta e Inuzuka, que assistia tudo escondido, corre para interferir, quando Persia toma uma atitude sendo gentil com as crianças, apesar de serem do clã rival, deixando Inuzuka com mais vontade de dizer a ela o que sentia. Quando todos percebem sua presença e questionam o que ele estava fazendo no território deles, aflita, ele sai correndo de lá sem ter coragem para dizer nada. Mais tarde, quando Persia estava sozinha, ela é atacada por 3 membros da Black Dog e começa a se defender deles com sua habilidade, mas Maru, quem planejou o ataque, joga spray de pimenta nos seus olhos e eles a capturam e cortam sua blusa para lembrarem que ela é só uma garota, humilhando ela de forma cruel. Quando Inuzuka aparece de repente salvando ela da situação, Persia começa a chorar e ele se sente mal por ela ter pensado que ele quem tinha planejado aquele ataque. No dormitório Black Dog, depois de Inuzuka bater nos 3, punindo eles por ter planejado o ataque, ele recebe um bilhete da Persia pedindo para encontrar com ela sozinho. Confuso sobre o que seria, ele vai até o local do encontro. Ela pergunta para ele se ele tinha planejado o ataque ou se tinha salvado ela, chorando ao pensar que ele tinha achado ela fraca com a situação. Ele então entende que o motivo dela ter chorado antes era por conta desse motivo, e reflete que desde pequenos, ele sempre pegou leve com ela por ela ser a única filha do conde, com receio do que aconteceria se ela ficasse com alguma cicatriz e prejudicasse sua imagem por conta disso, mas isso só fez ela pensar que ele achava ela inferior. Ele percebe que ela sempre desafiava as regras do mundo para não ser subestimada por ninguém. Para mostrar para ela que ele não achava ela fraca, ele pede para eles lutarem, prometendo que irá atacar com tudo que tem, mas assim que eles começam a lutar, ele cria coragem e diz que ama ela. Ela não consegue acreditar no que ele diz e os dois continuam a lutar, até que ele diz que se estivesse do lado dela, ele poderia mudar o mundo, deixando ela comovida com as palavras. Ela então diz que sai com ele, em troca dele provar para ela que realmente consegue mudar o mundo, mas os dois teriam que manter segredo de todos, agindo como de costume quando tivesse outras pessoas por perto, e assim eles se tornam amantes em segredo. Como de costume, os clãs brigam entre si, mas diferente dos outros dias, Inuzuka não consegue tirar o sorriso bobo da cara, fazendo todos estranharem. Ele pega Persia escondido, fugindo da briga para eles ficarem juntos, mas Hasuki, uma garota que gostava dele, encontra os dois, obrigando ele a fingir que estava atacando Persia, e deixa ela furiosa e derruba ele dando um chute bem na sua cara. No vestuário, ela observa as flores de um vaso, se lembrando de quando levou algumas flores como aquela para o seu pai, que se desfez do presente dizendo que estava muito ocupado, quando Inuzuka aparece na janela para dar um presente a ela, um rosário para representar seu amor por ela. Já era um costume do país da garota presentear as namoradas com um rosário, quando Scott aparece pendurado na janela ao lado, e achando que Inuzuka estava lá para atacar a Persia, ele pula nele fazendo os dois caírem. Algum tempo depois, ele acorda no colo de Hasuki, que explica que todos da Black Dog estavam atrás da Persia, por pensarem que ela tinha jogado ele da janela. Ele corre para impedir eles quando os White Cats aparecem, virando uma confusão. Ele se irrita com a situação e sem querer quebra o presente da Persia. Furioso, ele pega uma estátua do lugar e começa a girar acertando todos ao redor dos dois clãs, com alguns sendo arremessados. De noite, ele pensa em jogar o presente quebrado no lago, quando Persia aparece e pede para eles passearem de barco. No passeio, ela pega o presente vendo que se tratava de um rosário e pede para ele fechar os olhos. Quando ele abre, percebe que ela consertou seu presente e colocou um rosário nele também, um presente que era da sua mãe, que agora era dele como forma de mostrar seus sentimentos, ficando os dois com um rosário no pescoço. No dia seguinte, Inuzuka passeia com um garoto chamado Júlio, que na verdade era Persia disfarçada.
nada. Porém, todos acham Julio um máximo, não deixando eles sozinhos nem por um minuto, arruinando os planos que ele tinha pro encontro. Mais tarde, ele se preocupa dela ter odiado o encontro, mas ela diz que mesmo que eles não tenham ficado sozinhos como tinham planejado, ela gostou do encontro, por ter conseguido conhecer mais sobre Inuzuka e que adoraria ter mais encontros com ele. Com 3 dias para completarem um mês de namoro, Inuzuka chama Pérsia para eles comemorarem no dia. Eles vão dar as mãos quando Scott e Hasuki aparecem, e eles começam a fingir que estão brigando e os dois avisam que a princesa Char estava voltando para a escola. Todos da White Cats se reúnem para saudarem a princesa, porém, não satisfeita, ela pede para os Black Dog a saudarem também, mas Inuzuka nega, dizendo que ela não era a princesa deles, mas para sua surpresa ela diz que sabia do seu segredo, tendo inclusive uma foto do casal com Pérsia, com a fantasia de Julio na mão. Em troca de manter seu segredo, ela diz que ele deverá ser seu cão fiel. Ela então pede para ele massagear seus ombros. Como não tinha outra escolha, ele obedece, fazendo todos pensarem que ele estava fazendo aquilo por interesse na Char. Mais tarde, ela explica para ele que sempre que quiser vai chamar ele com um apito, e que ele deve aparecer até no máximo o terceiro apito, como um cachorrinho. Depois disso, ela começa a torturar ele, o humilhando e pedindo para ser carregada por ele, e toda vez que ele tenta conversar com Pérsia, ela soa o apito impedindo que eles fiquem juntos. E assim o tempo vai passando, com ele sendo escravo da Char, enquanto tenta descobrir uma fraqueza dela para ter como recuperar a sua liberdade, descobrindo que Pérsia e ela eram melhores amigas de infância, embora elas não estavam mais conversando como antigamente. Quando o dia do aniversário de namoro finalmente chega, sem outra opção para ficar livre para se encontrar com Pérsia, ele invade o quarto de Char para procurar alguma fraqueza dela, mas ela, adivinhando o que ele tinha planejado, entra no quarto procurando onde ele tinha se escondido. Porém, ele tinha se escondido na entrada secreta atrás do espelho, onde ele descobriu o segredo dela. Ela guardava várias fotos da Pérsia, amando ela secretamente. Char começa a chorar, explicando que Pérsia era a pessoa mais valiosa para ela e não podia perdê-la para ele. De repente, Pérsia bate na porta para entrar, já que ela estava dividindo o quarto com a princesa. Char se desespera, já que estava com várias fotos espalhadas por toda a parte, e Inuzuka resolve ajudar. Enquanto ela distraía Pérsia, ele recolheu todas as fotos, se escondendo atrás do espelho. Ela conversa com Char e as duas voltam a ser melhores amigas. Na Black Dog, mais uma vez Pérsia estava disfarçada de Julio para Inuzuka ver ela, enquanto fazia a tradição deles, um estudo intenso dado por Hasuki para preparar todos para as provas que estavam chegando. De noite, Pérsia volta para o seu dormitório e Hasuki aparece em seguida procurando por Inuzuka, dizendo que ele parecia estar escondendo alguma coisa, mas ele diz que não era nada, ficando mal por mentir para sua melhor amiga. Mais tarde, quando todos já dormiam, Hasuki conversa com Maru, dizendo que ela começou a fazer as sessões de estudo por conta de Inuzuka, contando que quando eram crianças ela sempre tirava notas boas, diferente dele que tinha dificuldade nas matérias, mas depois dele tirar todas suas dúvidas com ela, conseguiu uma nota alta, iniciando a amizade dos dois. Inuzuka acaba ouvindo a conversa pela janela e quando Maru sai do quarto, ele chega perguntando por que ela se esforça tanto por ele, e ela acaba confessando que o amava. Achando que ela merecia uma resposta sincera, ele revela estar com Pérsia e por isso não podia corresponder seus sentimentos. No impulso, ela começa a gritar para todos que os dois estavam juntos, e ele tampa a boca dela para impedir isso. Depois de se acalmar, ela explica que como amiga, vai ajudar ele a cumprir o código dos Black Dog, que dizia que caso eles se apaixonassem por alguém da White Cats, deveria se matar. Ela então pega a espada à toa e começa a perseguir ele que nem uma doida. No seu quarto, Pérsia acaba vendo a confusão e indo atrás dele, descobre que Hasuki sabia sobre eles, quando ela aparece atrás do Inuzuka com a espada. Com ciúmes, ela ataca Pérsia, quando Char aparece protegendo ela, porém ela revela que também estava lá para matar Inuzuka. Com as duas atrás dele, ele corre para longe, levando Pérsia junto. Ele diz que se sente inútil, não conseguindo parar nem sua melhor amiga, mas Pérsia o motiva para enfrentar as duas. Ele então enfrenta Hasuki, dizendo que independente de tudo, ele vai continuar sendo seu amigo, mas acaba sendo acertado pela espada, que na verdade era uma espada falsa, machucando levemente sua cabeça. Na confusão, Pérsia acaba caindo do penhasco e sem pensar, Inuzuka pula para salvar ela, mesmo não sabendo nadar. Char e Hasuki pulam juntos, salvando os dois. Hasuki chora ao entender que ele amava Pérsia tanto quanto ela amava ele, e assim, ela aceita manter em segredo o namoro dos dois. Com o festival esportivo chegando, todos treinam pesado para vencer. Enquanto isso, Inuzuka e Pérsia se encontram escondidos. Ele fala para ela que está com desejo de comer alguma coisa feita por ela, porém, por mais que Pérsia se esforçasse, ela não conseguia cozinhar nada para ele. A garota é um desastre na cozinha, queimando tudo, mas não querendo desapontar ele, no dia seguinte ela entrega uma cesta deliciosa. Mas quando Inuzuka abre a boca para comer, Char aparece colocando seu sapato na frente. Com ciúmes, ela rouba a cesta, fugindo pelas árvores, mas a sua
blusa prende em um galho e o cesto voa pra longe, caindo bem em cima da cabeça do Scott. Ele fica todo feliz, achando que Persia tinha feito aquela comida pros dois. Enciumada, Inuzuka dá um chute nele, pegando a cesta de volta. E uma briga pela cesta começa, até que a cesta cai justo em um chiqueiro, virando comida pros porcos. Todos ficam mal, especialmente Inuzuka, mas Persia confessa que na verdade ela não tinha conseguido fazer nada bom pra ele. E aquela comida na verdade era da sua cozinheira, mostrando alguns biscoitos queimados que ela tinha feito. Porém, ele come os biscoitos percebendo que realmente estavam horríveis e começa a rir da situação. Persia fica irritada, dizendo que ela tinha que ser perfeita, e ele tranquiliza ela falando que com ele ela podia ser ela mesma, sem se preocupar com nada. Enquanto todos treinam pro festival empolgados, Hasuki encara Inuzuka e suas amigas dão a ideia dela vencer o festival para ganhar o MVP e pedir para dançar com ele na festa do encerramento do festival, por conta de uma superstição de que quem dançasse com o MVP na festa, o casal ficaria juntos para sempre. Hasuki pensa em uma forma de dizer às amigas que não é uma boa ideia, já que não podia falar que ele já era comprometido, quando uma delas pergunta para Inuzuka se ele dançaria com Hasuki no encerramento do festival, e ele, sem saber da superstição, concorda, não imaginando nada romântico. Depois de um tempo, quando Inuzuka estava relaxando à toa, Scott aparece treinando com os outros White Cats, pensando que se vencesse, dançaria com Persia para eles formarem um casal. Inuzuka não vai com a cara dele e os dois começam a brigar. Ele vai socar Scott quando uma garota chamada Somali aparece, parando o seu soco com a mão, e Abby aparece em seguida e percebemos que Somali gosta dele e faz tudo o que ele manda. Descobrimos que Abby também é líder da White Cats, existe na facção dele de Persia. Ele convida ela para dançar se ele ganhasse o festival, para juntar as facções como uma só, deixando Scott e Inuzuka morrendo de ciúmes, mas ela nega, dizendo que não gosta de homens superficiais. De noite, Inuzuka recebe uma carta da Persia pedindo para encontrar com ele no dia seguinte, para ajudar ela a treinar a corrida de 3 pernas pro festival. Como era uma corrida onde ele teria que ficar bem próximo dela, ele fica um pouco nervoso com a situação, mas no final ela se sai super bem no treino e pergunta se ele estava muito nervoso pro festival, já que no último ano a Black Dog perdeu por causa dele, dizendo que ele poderia contar com ela, fazendo ele perceber que na verdade ela tinha chamado ele até lá para fazer ele se empolgar com o festival. O dia do festival finalmente chega e depois de vários jogos, as duas casas se mostram boas, terminando o primeiro turno com eles empatados. Inuzuka e Persia conversam escondidos e ela fala que sua mãe estava assistindo ao festival e significava que se ela vencesse, ela contaria pro pai dela, deixando ele orgulhoso, e que por isso ela não podia perder para ninguém. Então o segundo tempo começa, com Persia dando tudo de si, quando Somali dá uma pisada forte em seu pé, por ordem do Abby. Char vê o que tinha acontecido e se preocupa, mas ela segue com a competição como se nada tivesse acontecido. Persia e Hasuki competem o próximo jogo, com White Cats precisando vencer somente aquele jogo para garantir a vitória. Depois das duas dizerem que não querem perder para outra, elas começam a correr para vencer. Persia, com dificuldade, assume a liderança quando de repente cai no chão. Desesperada, Inuzuka corre até ela, mas por sorte Char o impede, explicando que se ele fosse até lá pioraria a situação. Scott e os outros da White Cats correm para socorrer ela, quando Abby aparece a humilhando, dizendo que graças a ela eles perderam a chance da vitória garantida, e todos, até mesmo a plateia, começam a julgar Persia. Char fala com Abby que ele iria se arrepender pelo que fez. Com seu pé machucado, Persia sai das competições. Inuzuka se sente mal e Char explica que aquilo tinha sido causado por Abby, que pediu para Somali machucar o pé dela, explicando que ele estava tentando jogar os White Cats contra Persia para destruir a facção dela, para se tornar o único líder do clã. Persia chora, se sentindo uma perdedora, quando Inuzuka aparece pedindo para ela assistir a partida, para ver ele derrotar Abby. Com o jogo seguindo empatado, a última partida que definiria o time vencedor começa, a batalha de cavalaria. Inuzuka insiste em ficar por cima, montando em Maru para poder derrotar Abby, mas eles começam a discutir enquanto todos começam a jogar. Hasuki começa vencendo, pegando as fitinhas de vários da White Cats, desclassificando eles, quando uma das garotas da sua equipe começa a se sentir estranha, e Abby pega sua fita, tirando ela da jogada. Ela percebe que vários da Black Dog estavam tendo os mesmos problemas, com alguns inclusive pegando no sono no meio da jogada. No final acaba sobrando somente Inuzuka e Maru da casa Black Dog, quando eles percebem que Julio, Persia disfarçada, estava torcendo por eles. Os dois começam finalmente a trabalhar em equipe, derrotando todos, sobrando somente eles e a equipe do Abby. Maru então confessa que percebeu o plano de Abby, que tinha sonífero na água para derrotar os Black Dog, e então ele resolveu colocar um pouco para sua equipe, jogando feitiço com outro feiticeiro. Somali então tenta chutar Maru, mas Inuzuka impede, percebendo que seus pés estavam com espetos afiados e se irritando ainda mais, lembrando que eles tinham ferido Persia, e joga Abby longe, que vai parar na arquibancada. Com isso, os Black Dog conseguem a vitória, mas
Inuzuka desafia Pérsia para a luta final. Agora a vitória da casa dependia de quem venceria aquele desafio. O jogo começa com os dois dando tudo de si, mesmo com Pérsia sentindo dor e todos vendo seu esforço, torcem por ela. Em uma das tentativas de Inuzuka pegar a fita dela, ele acaba errando a mão, pegando no seu peito, e ele entra em choque, caindo no chão, sendo desclassificado. E assim os White Cats ganham o festival, com Pérsia tendo mais pontos, conseguindo o MVP. Todos os Black Dog ficam furiosos com Inuzuka, que causou a perda do time, e resolvem punir ele. Na festa do encerramento do festival, enquanto todos curtem, Inuzuka fica com uma placa de perdedor, quando Pérsia aparece dizendo que deu um jeito de fugir da festa para dançar com ele. Os dois então dançam uma dança de toa e Pérsia agradece por ele ter dado a oportunidade para ela se redimir e vencer o festival, e promete que sempre vai proteger ele. Para se redimir com os Black Dog, Inuzuka trabalha duro durante um mês e acaba com febre de tanto esforço. Hasuki cuida dele, mas como estava substituindo ele como líder temporariamente, ela fica ocupada com seus novos deveres, sendo obrigada a deixar ele sozinho. Febril, ele pensa como queria ver a Pérsia, quando abre seus olhos e vê Pérsia disfarçada de Júlio, e pensa que tá sonhando, ficando em choque depois de perceber que ela de fato estava lá. Ela cuida dele, dizendo que é uma forma de agradecer ele pelo festival, quando percebe que seu quarto estava uma bagunça, cheio de tralhas, e ele explica que seu quarto tinha virado um armazém, desde que perdeu no festival. Ela então vê uma revista adulta no quarto dele, deixando ele em desespero, tentando explicar que a revista era do seu amigo, mas ela o ignora e decide buscar água para ele. Em busca pelo refeitório, tomando cuidado para não ser vista, ela acaba conhecendo melhor como era a casa Black Dog, mas fica perdida sem saber o caminho de volta pro quarto e acaba encontrando com Maru, que demonstra que estava começando a suspeitar de quem ela era. Aflita, ela derruba água nele e foge procurando um lugar para se esconder, mas pro seu azar acaba num banheiro feminino, sendo confundido com um pervertido. Depois de um tempo, finalmente a coitada encontra o quarto, já atordoada e com sua roupa toda molhada. Ela troca sua roupa por uma seca de Inuzuka, que fica virado pro outro lado nervoso com a situação. De repente, seu amigo bate na porta para pegar sua revista. Com um susto, Pérsia esquece que a porta estava trancada e se esconde embaixo das cobertas, deixando ele ainda mais nervoso. Depois de medir sua temperatura, ele percebe que a febre tinha sumido e estava melhor, agradecendo Pérsia por ter cuidado dela, mas ela o surpreende dizendo que tinha ido lá sem saber que ele estava doente, confessando timidamente que foi até lá somente para matar a saudade, deixando ele vermelho de novo. Algum tempo depois, duas irmãs gêmeas, chamadas Koshou e Teria, monitoras dos Black Dogs, escutam sobre o festival da colheita, onde todos os alunos iriam se divertir, e Airo pede para elas irem também para inspecionar tudo. Inuzuka encontra Pérsia escondida embaixo de um banco e convida ela para assistir aos fogos de artifício no festival, mesmo sendo bem arriscado de alguém pegar eles juntos. Mas quando ele se despede dela e sai do seu esconderijo, as duas gêmeas que tinham subido na árvore para salvar um gatinho caem em cima dele. Ele trata elas como pirralhas quando Hasuki chega e explica que elas são suas monitoras. As duas falam que ele parecia estar tendo uma conversa secreta embaixo do banco, e ele inventa que estava conversando com as formigas, fazendo elas verem ele como um maluco solitário. Ele fica aliviado de ter se livrado delas, porém, para sua surpresa, quando chega no seu quarto as duas estão lá, questionando por que ele teria um rosário. Como ele fica nervoso com a situação, elas começam a suspeitar que ele realmente escondia algo, então decidem seguir ele pelo festival. Quando o dia chega, Teria fica tentada a se divertir, mas sua irmã lembra que elas estavam lá para monitorar os alunos. Elas começam um trabalho procurando Inuzuka por toda parte. Com dificuldade, ele encontra com Pérsia escondido numa moita, e os dois lutam para despistar as duas monitoras, acabando dentro de um barril, deixando os dois nervosos por ficarem muito perto. Inuzuka acaba percebendo por um buraco do barril que as duas estavam tristes. Entendendo a vontade delas de se divertirem, ele sai do barril pedindo para Pérsia esperar lá e desafia as duas para uma competição de jogos, fazendo elas aproveitarem o festival e deixarem ele em paz. Ele corre para encontrar com Pérsia antes dos fogos começarem, mas infelizmente não chega a tempo. Quando ele chega até ela estava brava por ter ficado sozinha no barril, tendo que assistir aos fogos pelo buraco. Ele se desculpa e ela revela que estava brincando e não estava chateada, dizendo que apesar deles não terem conseguido ver os fogos juntos, ela via um lado fofo dele, enquanto ele ajudava as monitoras a se divertir. Eles então acendem fogos portáteis para eles curtirem um momento juntos. Faltando uma semana para o aniversário da Pérsia, Inuzuka descobre que as gêmeas vão para a rua Dahlia realizar algumas tarefas e oferece para ir no lugar delas para ajudar, quando na verdade ele queria uma permissão para sair para escolher um presente para Pérsia. Ele acha um gatinho branco se empolgando para dar a ela, mas Char também se interessou por ele, e os dois disputam pelo presente até ele rasgar. Quando o policial aparece se preocupando com a segurança da princesa sozinha em um local onde tem muitos da toa rondando por toda parte, para conseguir ficar livre dele,
ela fantasia Inuzuka, fazendo ele parecer um White Cats, dizendo que ele estava como sua escolta. Char então chantageia, dizendo que em troca dele ser sua escolta, ela ajudaria a escolher um presente perfeito para Pérsia. Os dois então saem juntos para escolher um presente e ela leva ele para uma loja de roupas íntimas femininas, deixando ele com vergonha. Ela começa a escolher alguma calcinha para Pérsia e eles entram em discordância sobre qual era a peça ideal. Sem conseguirem escolher uma, eles saem da loja quando começa a chover. Por causa da chuva, Char fica com a blusa super colada e começa a provocar Inuzuka para ele terminar com Pérsia, mas ele dá um peteleco na sua testa, a rejeitando. Char então decide ir embora para comprar um presente para Pérsia outro dia, dispensando Inuzuka da tarefa da escolta. No caminho para casa, ela se lembra como todos a mimam por ser uma princesa desde quando era criança, menos Pérsia, a única que era sincera e dizia quando ela estava errada sempre, refletindo como Inuzuka também tinha corrigido ela sem se importar com seu título. De repente, ela é atacada em um beco por dois caras do país rival. Ela derruba um deles e quando estava prestes a derrubar o outro, Inuzuka chega, fazendo o cara pensar que a ajuda chegou, mas ele diz que apesar de ser um deles, estava sendo escolta da princesa e derruba o cara. Char questiona porque ele a ajudou e ele explica que se algo acontecesse com ela, Pérsia ficaria triste. Mais tarde, ela explica que estava com ciúmes dele porque Pérsia queria passar seu aniversário com ele, pedindo para ela encobrir para a supervisora, e cumprindo o trato deles, ela entrega um presente para ele dar a Pérsia, um sutiã branco com desenhos de gatinhos, perfeito para uma White Cats. De noite, ele recebe mais uma mensagem da Pérsia por flecha e encontra com ela na biblioteca. Ele aproveita para perguntar o que ela desejaria de presente e ela diz que gostaria de algo que eles pudessem usar em par. Depois da biblioteca, Inuzuka volta para casa todo saltitante quando vê as gêmeas com Airo, o representante, e descobrimos que ele era seu irmão. Ele questiona onde Inuzuka arrombou o rosário e Hasuki o encoberta dizendo que é um presente para ela, mas seu irmão questiona o sutiã branco e para isso não tinha desculpas. Airo lembra ele como os países West e Toa têm uma relação complicada, com um fraco acordo de paz que pode acabar a qualquer momento, e que se ele tivesse se relacionando com alguém da West, seria considerado um traidor, e não só seria expulso da escola, como da família. Hasuki tenta defender ele, mas Airo a acusa de estar sendo cúmplice. Airo então decide que vai vigiar ele durante uma semana, o que dificultaria seu encontro no aniversário de Pérsia. Pérsia, depois de treinar muito, finalmente consegue fazer biscoitos perfeitos para dar de presente para Inuzuka. Char e Scott provam alguns amando o resultado, quando Inuzuka aparece cercado pelas mentoras e o representante, fazendo todos estranharem. Inuzuka conta para as gêmeas como seu irmão sempre foi duro com ele, chegando a ser até cruel, e assim a semana passa com ele sendo vigiado pelo Airo todo o tempo, até quando ia no banheiro, sem nunca poder ver a Pérsia e se comportando muito bem. Um dia antes do aniversário, os White Cats planejam a festa da Pérsia, enquanto Inuzuka e Airo treinam juntos, com todos percebendo como ele agia diferente perto do irmão. Machucado com a luta, Hasuki ajuda ele a andar, quando ele confessa que só estava fingindo se comportar para o seu irmão baixar a guarda. Hasuki fica preocupada dele ser expulso pelo que ele estava tramando, mas ele continua confiante com seu plano. Então Pérsia parece preocupada com o que estava acontecendo e ela conta tudo o que estava rolando. Quando finalmente a hora do encontro chega, faltando uma hora pro dia do aniversário, ele corre escondido para encontrar com Pérsia, mas é pego por seu irmão. Ele desafia Airo, que dá um soco nele e o tranca num galpão, como ele sempre fez durante sua vida, para punir ele. Sabendo que isso iria acontecer, Inuzuka tinha pedido para as gêmeas ajudarem ele. Elas o libertam e ele corre pro seu encontro com Pérsia, se lembrando de como ele desejou por anos desejar os parabéns para ela, sem nunca poder, e como agora ele poderia ficar com ela naquele dia. Porém, no caminho, ele acaba desmaiando de fraqueza e acorda no colo de Pérsia. Ela fala que foi até lá para impedir ele, percebendo que era tarde para isso, e chora por ter causado seu sofrimento, só por querer passar seu aniversário juntos, se lembrando que prometeu proteger ele. Depois disso, enquanto todos terminam as preparações pro aniversário, Inuzuka tenta falar com Pérsia, mas ela o evita a todo custo. Ele encurrala ela na parede, insistindo em falar com ela, mas ela o empurra, dizendo que não quer ver ele. Mais tarde, Hasuki percebe que ele estava triste e chama ele para matar aula como forma de animar ele. Eles passam um dia juntos, se divertindo, mas ele não consegue deixar de pensar na sua amada, voltando a ficar triste. A festa da Pérsia finalmente começa e Char chama ela para ir comemorar, mas ela estava triste olhando seu rosário. Char vê os biscoitos que ela iria dar para Inuzuka, estranhando que ela ainda não tinha dado. Pérsia então explica que havia o machucado e mal conseguia olhar para ele agora. Char então vai até Inuzuka para entregar os biscoitos para ele, que fica emocionado ao perceber como ela tinha evoluído na cozinha por ele. Inuzuka então decide fazer sua tradição anual, invadir a festa da Pérsia com outros Black Dog com uma guerra de tortas. Ele planeja aproveitar a confusão para levar Pérsia escondido para finalmente dar os parabéns a ela, mas ao invés de encontrar Pérsia, ele encontra com Scott e os outros White
Cats, que também estavam armados com tortas, e aí uma guerra de torta começa. Ele aproveita a confusão e começa a procurar ela por toda parte e acaba se encontrando com Somali e Abby, que mais parecia um homem das cavernas. Depois de trapacear no festival esportivo, a facção dele acabou e ele foi expulso do dormitório, tendo que passar a noite no pátio, mas ele planejava voltar ao topo, derrotando Inuzuka. Somali segura ele com sua força, mas ele a engana, dizendo que Abby estava com ciúmes, e ela cai direitinho correndo para abraçar ele, deixando Inuzuka livre. Ele foge de lá, mas acaba encurralado por vários da White Cats, mas é salvo por Kate, do clã inimigo, que puxa ele pro sótão, deixando Inuzuka confuso do motivo de ter ajudado ele. Ele sai de lá com Kate atrás, e ele diz onde Percy estava. Quando ele volta a ficar cercado, ele descobre que Kate era o representante da White Cats, que estava se divertindo com tudo aquilo. Enquanto isso, Percy, que tinha sido presa na sala por Kate, decide sair pela janela, sua única rota de fuga. E nesse meio tempo, Inuzuka apanha de Kate, enquanto ele pensa como não é páreo para nenhum dos representantes. De repente, ele bola um plano. Ele amarra as pernas dele e pula a janela do terceiro andar. Todos olham para ele como se ele fosse maluco, sem saber que na verdade ele tinha ouvido Percy no andar de cima, e ela segura ele, deixando Scott confuso de onde ele tinha ido parar. Iroh pensava sobre Inuzuka quando as gêmeas chegam avisando que estavam tendo problemas na casa dos White Cats. Enquanto isso, Percy e Inuzuka conversam, com ela chorando de preocupação com ele quando ele finalmente dá os parabéns para ela. Ele explica que a dor física causada por ver ela não é comparável com a dor de ficarem longe. Ela então diz que o amava, deixando ele emocionado. Ela pensa como existe uma grande barreira entre as duas casas de Dahlia, e como ele escalou essas barreiras facilmente para encontrar com ela, fazendo ela perceber que juntos eles conseguem superar qualquer coisa. Enquanto isso, Iroh já estava no andar de baixo dando fim na confusão, quando o casal, tendo combinado, aparece fazendo uma batalha de tortas, terminando em um empate. Todo mundo acredita na encenação, menos Iroh, que suspeita dos dois estarem tendo um caso. Ele apresenta algumas evidências, como o rosário dele, que era um costume do país dos White Cats, seu calendário marcado no dia do aniversário dela e o sutiã, fazendo todos começarem a duvidar deles. Iroh diz que para tirar a prova deveriam medir o sutiã para ver se era do tamanho da Pérsia, quando Kate intervém dizendo que ele mesmo vai investigar ela, e diz para os Black Dogs se retirarem. Sem outra escolha, o casal começa a ir para o interrogatório, com tudo indicando que era o fim para eles. De repente, Percy desafia Inuzuka a um duelo, dizendo que era uma forma de se redimirem da humilhação, de serem acusados de estarem juntos. Porém, dessa vez eles usariam espadas de verdade, deixando todos preocupados, já que qualquer erro poderia ferir eles gravemente. Ela o ataca, deixando Inuzuka sem ter outra escolha senão lutar, mas Iroh percebe que ele estava tomando cuidado, imaginando ser um blefe. Mas Inuzuka recebe um golpe de verdade da Pérsia, e ela fala para ele lutar sério, dizendo que está disposta a ferir e ser ferida, para proteger quem ela é agora. Ele então também começa a levar a batalha a sério, e os dois acabam atacando um ao outro no pescoço de uma maneira fatal, fazendo todos se assustarem. Felizmente, os representantes param eles a tempo e os dois são levados para a enfermaria, com todos pensando que realmente eles não estavam juntos, já que não teria ido tão longe se fossem amantes. Quando eles vão embora, deixando o casal sozinho, eles conversam sobre como o plano deles tinha dado certo, e eles tinham entendido o sinal um do outro, mirando a espada nos seus rosários. Inuzuka então dá o seu presente para Pérsia, um par de aliança. Ele diz que vai virar monitor para mudar a escola, e quando esse dia chegar, ela deve usar o anel. Uma semana se passa com os dois em confinamento, como punição pela confusão, mas Iroh, apesar de ter aceitado Inuzuka trabalhar com as gêmeas, ainda suspeitava de algo sobre seu irmão. Quando o confinamento termina, o casal se encontra no barco de novo. Ela coloca os anéis nos dedos deles e eles dizem estar ansiosos pro dia que poderão se chamarem pelo primeiro nome, Romeo e Juliette. Galera, um anime mais puxado pro romance nessa quarta pra vocês. E galera, infelizmente tem muita gente que acompanha os vídeos, mas não é inscrita. Mais de 90% da galera não é inscrita. E assim, eu preciso demais do seu apoio aqui, se inscrevendo e ativando o sininho para receber os vídeos novos. Eu conto demais com seu apoio aqui, beleza? Valeu galera, se cuidem!